para não comprometer o tempo dos irmãos. Meus irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Marcos capítulo 2, nós faremos a leitura dos versículos 1 até 12. Trago a saudação da nossa igreja lá em Campo Grande, também da minha família, Vasti, minha esposa. Temos 3 filhos, a Emily, a Aline e o Yuri. Temos 4 netinhas e é uma alegria para nós estarmos aqui com os irmãos. Somos fã dos irmãos aqui nessa cidade maravilhosa. Prontos então, irmãos? Vamos ficar em pé mais uma vez? Queria que você prestasse atenção na leitura e vou de antemão anunciar. Nós conhecemos a Bíblia como regra de fé e prática para nós, ela é inerrante, e nela nós temos o firme fundamento para pregar. Nós não inventamos sermões, nós lemos a Bíblia e nós aplicamos o conteúdo da Bíblia segundo o poder que o Espírito Santo nos dá para entender e para também explanar. Mas precisamos de uma compreensão pessoal. Quando o Espírito Santo toma um texto e o torna particularmente vivo na nossa vida, é aí que acontece a transformação. Então, gostaria de, antes de ler, pedir que você feche seus olhos. E o texto vai contar para nós a história de um homem que estava paralítico. Pode fechar os seus olhos. Um homem que estava paralítico e foi conduzido por alguns amigos, 4 segurando a maca, foi conduzido até Jesus e ali ele foi curado e ele foi transformado e tornou-se filho de Deus. Há pessoas que estão paralisadas como esse paralítico. Eu queria que você pudesse agora se lembrar de alguém, do seu convívio, que está paralisado. Pode ser por uma enfermidade, pode ser por um divórcio, um desemprego, um problema financeiro, um problema na família. Mas se Deus está apontando para você, especialmente no caso de pessoas que estão paralisadas por algum golpe na vida, pessoas que não conhecem o Senhor, eu peço que você coloque muita atenção na palavra dessa manhã, porque é no contexto dos pequenos grupos que nós podemos ser muito intencionais e levar pessoas paralisadas até o Senhor para serem curadas, mas principalmente para ganharem o perdão e a salvação, para terem os seus nomes escritos no livro da vida. Senhor, nós pedimos agora humildemente em nome de Jesus, que o Teu Espírito faça algo transformador na nossa vida, que ao ouvirmos a Tua palavra, que lermos e entendermos a Tua palavra, ela seja aplicada à nossa vida, mas não para o nosso benefício pessoal apenas, mas para que ela seja, Senhor, a instrução necessária para nós alcançarmos pessoas que estão próximas de nós, estão paralisadas na vida por uma enfermidade, por um luto, ó Deus, por perderem filhos que saíram do convívio e foram embora, por traumas, por perdas, divórcio, separação, falência na família, falência financeira, empresas. Senhor, tem tantas pessoas passando por lutas agora e elas precisam de nós. E nós fomos eleitos pelo Senhor para sermos agentes de transformação, discípulos do Senhor Jesus, que vão fazer diferença. Por isso, pedimos ajuda, o constrangimento, o esclarecimento, a instrução e o poder do Teu Espírito, para que essa palavra ganhe vida na nossa vida e na vida de outras pessoas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, lemos assim, Marcos 2, de 1 a 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviram que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, repitam, alguns homens,
trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Quantos eram? Então eram alguns homens que trouxeram o paralítico, mas carregado por 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura no lugar onde Jesus estava, lá dentro da casa. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que ele estava deitado paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por quê? Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se agora, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele levantou-se, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém. O texto termina dizendo que eles estavam glorificando a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém. Pode assentar-se, meus irmãos. Nós estamos nessa jornada dos pequenos grupos multiplicadores, esse final de semana, falando do quão importante é nós ganharmos a consciência de que a igreja não se reúne apenas no grande grupo, este aqui, do culto, da grande estrutura, mas da pequena estrutura, dos pequenos grupos multiplicadores que estão espalhados em toda a cidade, grupos que fazem diferença na vida das pessoas. Muitas pessoas não virão até o santuário. Muitas pessoas não virão aqui porque têm resistências óbvias. Algum com o pastor, algum outro com a igreja, a instituição. Então nós sabemos que há pessoas com resistência à igreja, ao pastor, ao sistema de culto, mas elas precisam de Jesus e nós temos que, através do pequeno grupo, chegar até elas. A missão não é para que elas venham, mas para que a gente vá. A ordem do Senhor é justamente essa, que enquanto nós levamos a nossa vida, nós façamos discípulos em todas as nações, e através do pequeno grupo, isso é mais fácil. É mais fácil fazer discípulos em grupo, em parceria com os irmãos, do que a gente sozinho. Então nós vimos aqui uma parceria. Eu ilustro esta parceria com a história de um pequeno grupo. Eram alguns amigos formam um pequeno grupo, sim ou não? Mas a 4 dentre eles foi dado o privilégio de segurarem a maca na qual estava aquele homem paralisado. Como eu mencionei até na oração, diversos tipos de paralisia, e você sabe do que eu estou falando. E é muito importante quando nós percebemos ao longo da nossa jornada, com as pessoas que convivem conosco, aquelas que estão paralisadas, porque alguém precisa fazer alguma coisa, sim ou não? Se a pessoa está paralisada, se ela não consegue se mover, alguém precisa fazer alguma coisa, simplesmente ela não tem condições. Uma igreja batista lá em São Bernardo do Campo, São Paulo, teve uma ideia muito criativa, pastor Carlos Elias, numa época de grande crise financeira, onde muitas pessoas ficaram endividadas e estavam perdendo seus negócios, perdendo crédito e endividados. Um grupo de homens conversando da expertise deles, porque eram administradores, economistas, disseram: olha, nós temos aí a possibilidade de ajudar pessoas, porque uma pessoa endividada é, sem dúvida, uma pessoa paralisada.
Não sei se você já teve a infeliz situação de estar devendo ao banco e ter que ir conversar com o gerente. Parece que a gente se sente desse tamaninho, enquanto o gerente é um gigante diante de nós. Nós entramos envergonhados, entramos humilhados, e nós não sabemos como lidar com a nossa dívida, o que fazer. E ele, gerente, porque não é dono do banco, mas ele também é empregado e tem metas, ele vai tentar ajudar você e muitas vezes terá que ainda cumprir metas do banco, ajudando você a sair de uma dívida, mas empurrando a você outros serviços. Quem já passou por essa experiência de ir pedir um socorro, ser socorrido, mas sair com uma outra dívida? Levante a mão. É isso aí. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz. Ele estava acabado, estava arrasado, sentia-se o último na fila. E se sentia dentro de casa muito desautorizado. Por quê? Porque estava desempregado e endividado. E a cada dia que passava, o emprego não chegava, a dívida aumentava, ele ficava mais humilhado. E aí começam os conflitos dentro de casa. Porque o jeito que a mulher quer que ele procure emprego não é exatamente o jeito que ele entende que precisa procurar emprego. Uma entrevista, outra entrevista, e as esperanças são levantadas e depois as frustrações vêm. E então eu cheguei perto desse rapaz e conversei com ele, vi a dívida dele e falei: olha, eu queria ir com você lá no banco, no seu banco. E falei assim: quanto que você pode pagar? O que você pode fazer por isso? Então ele fez algumas contas e me deu um valor. E aí nós fomos juntos. Primeira coisa, eu fui com ele até o gerente. Quando chegamos, pedimos um tempo com ele, e eu disse: olha, eu vim aqui representando meu amigo, e nós queremos acertar a dívida dele. Mas é o seguinte, nós não vamos pagar juros sobre juros, nós não vamos pagar essa dívida que você sabe que ela é uma dívida que tem todos os interesses do banco, mas não tem o interesse do meu amigo. Então, eu quero dizer para você que nós vamos pagar tanto. De cara. 1 minuto de conversa com o gerente. É assim, olha, a dívida existe. Você sabe que tem juros sobre juros, tem cobrança indevida, tem isso, tem aquilo, e ele vai pagar tanto. O gerente falou assim: sim, senhor. Me dá um tempinho, porque eu não tenho na minha senha nível de acesso para fazer isso, mas eu vou entrar em contato com o meu superior para obter o nível de acesso. E, irmãos, a coisa foi resolvida ali, em pouquíssimos minutos, sem discussão nenhuma. Por quê? Porque aquele gerente entendeu que alguém tinha estudado o caso e não estava ali para pedir favor. Estava para resolver um problema para todo mundo, para o banco, mas principalmente para o amigo. E ele ficou assim: como assim? Eu tentei tantas vezes falar, o banco me ligava, eu negociava, não dava. Mas é isso. Pessoas estão paralisadas e precisam de ajuda de alguém que possa de fato fazer diferença. Então a Igreja Batista da Borda do Campo montou uma equipe e socorreu a muitas pessoas. Pessoas que eram membros da igreja, crentes e principalmente não crentes, que viram uma ação propositiva, intencional da igreja, resolvendo um grande problema que elas tinham. Então nós, pela graça de Deus, precisamos prestar atenção e, inspirados por esse episódio aqui, descobrir nesse texto como alguns homens, um pequeno grupo, pode ser homens, mulheres, e alguns deles pegando mesmo na maca, um em cada ponta, para socorrerem então os paralíticos. Pode ser qualquer tipo de paralisia. O importante é que nós tenhamos intencionalidade, desejo de sermos agentes de transformação para socorrer pessoas. Para isso nós fomos chamados, porque nós vemos a pessoa enferma, a pessoa desesperada, e nós conhecemos a solução. Nós conhecemos Jesus. Então nós temos por missão, por obrigação santa, de levar pessoas até Jesus. 5 atitudes práticas para você. E eu sei que o povo de Deus é um povo inteligente, e vocês mais ainda. 5, presta atenção. Todas vão terminar com um ão, para facilitar. Primeira, atitude prática. 5 atitudes práticas para levar pessoas a Jesus num time, em grupo, não fazendo sozinho, porque às vezes sozinho é mais difícil. Primeira atitude prática: compaixão. Repete.
Segunda atitude prática, mobilização. Repete. As duas então. Primeira. Segunda. Terceira, realização. Quarta, superação. Vamos lembrar das quatro? Compaixão, mobilização, realização, superação. Falta uma. Convicção. Que é fé, convicção. Então quais são as cinco? Compaixão, mobilização, realização, superação e convicção. Estão todas no texto. Veja bem. Compaixão. Jesus é quem nos ensina como ser compassivo. A Bíblia diz que ele olhava para as multidões e tinha íntima compaixão delas, porque via que elas eram como pessoas que não têm ajuda. São como ovelhas sem pastor. Jesus é movido de íntima compaixão e nós precisamos pedir um batismo de compaixão. Nós não podemos simplesmente passar pela vida olhando as pessoas sofrendo e dizer, vai passar. É assim mesmo. Em nome de Jesus, meus irmãos, ao vermos alguém paralisado por qualquer problema de qualquer natureza, vamos pedir, Senhor, me visita com compaixão. Eu não posso ser indiferente. Eu tenho de me colocar no lugar dessa pessoa. Eu tenho que ser empático. Eu tenho que ser simpático. Eu tenho de alguma maneira chegar próximo dessa pessoa, pelo menos para apresentá-la a Deus. Quando você ora por alguém, você começa a despertar compaixão no seu coração, porque orar e só orar vai movendo você a fazer perguntas além da oração. Como é que eu posso colocar pernas nessa oração? Porque muitas vezes a oração é o único caminho, é a única coisa que podemos fazer, mas muitas outras vezes o Espírito Santo está esperando que nós oremos, porque ao orarmos, irmãos, o nosso coração, que é pequenininho, se encontra com o grande coração de Deus, o coração amoroso de Deus, que ama aquela pessoa que está ali paralisada, sofrendo. Deus olha para ela, levanta você e a mim para termos compaixão e começamos a sentir os sentimentos que Deus tem por aquela pessoa e começamos a perguntar, Senhor, o que eu faço? E quantas vezes, meus irmãos, acontece com você e comigo? Ao orarmos, o Espírito Santo vai nos dando ideias, vai nos lembrando de pessoas que podem ajudar, e nós podemos ver que se eu sozinho não posso ajudar, talvez eu conheça alguém. Contei aqui às 8 da manhã de um caso de um homem que precisava de uma cirurgia bariátrica e todos se reuniram em torno dele, conseguiram essa cirurgia e ele ficou então maravilhado, dizendo, nasci 3 vezes, nasci da minha mãe, nasci do Espírito Santo e nasci de novo agora porque ganhei saúde. São tantos os casos, meus irmãos, mas o primeiro passo é a compaixão. Irmãos, nós sofremos tanto com tantas coisas, ao nosso redor tem tanta gente sofrendo, que nós nos tornamos pessoas plastificadas, pessoas refratárias, pessoas impermeáveis pela dor dos outros. Em nome de Jesus, eu peço para mim e peço para os irmãos, um batismo de compaixão, como Jesus olha as pessoas, como ele se comove com a dor das pessoas, como ele se propõe fazer alguma coisa pelas pessoas. Então, em nome de Jesus, meu irmão, ore agora, feche seus olhos. Senhor, me dá compaixão. Senhor, eu corro tanto e eu vejo que as pessoas sofrem e eu simplesmente balanço a cabeça, eu fico com pena, eu fico com dó. Mas Senhor, me dá compaixão, me dá compaixão, me dá compaixão, me dá o sentimento de Jesus pelas pessoas. Elas precisam de compaixão genuína, verdadeira. Queremos, ó Deus, queremos, Senhor, ser pessoas que sentem o que o Senhor sente, sente a dor das pessoas, para poder ajudá-las, meu Pai. No nome de Jesus oramos, amém. Nós temos um pequeno grupo lá, dirigido pelo pastor Djalma, que já esteve aqui. E quando ele começou a falar em multiplicar esse pequeno grupo, uma irmã falou assim, olha pastor, dá licença, eu sou contra. Ele estranhou aquela atitude, não censurou a irmã, mas tentou compreender por que é que ela estava dizendo. Falei, não, é porque aqui é tão gostoso, sabe? Nós estamos tão próximos uns dos outros, nós nos ajudamos, nós ganhamos amizade, compaixão, assim, uns pelos outros, e é muito bom. E ele falou, é interessante o que a irmã falou. A irmã falou que sentimos compaixão uns pelos outros aqui, mas e os que não estão aqui?
A irmã trouxe para o nosso pequeno grupo a sua mamãe, não trouxe? Sim. Então, e seria justo não trazer a mamãe dos outros? Aí ela disse, é verdade. Eu estou olhando só para mim. Então, irmãos, a partir daquele movimento, aquele pequeno grupo começou a orar intencionalmente. Senhor, dá-nos compaixão pelas pessoas, porque não é justo ficarmos aqui numa santa comunhão que vai virar uma enfermidade de comunhão. O termo grego koinonia vai virar koinitite. Você sabe que os ites, né? Os ites na medicina, muitos são problemas, são enfermidades. E a koinonia pode virar koinitite. A gente se ama tanto que a gente só se protege, mas os outros, bom, isso aí é um problema deles. Não, irmãos, em nome de Jesus, Senhor, dá-nos um batismo de compaixão. Se eu preciso abrir a minha casa para exercer compaixão, Senhor, eu quero abrir a minha casa. Ah, mas pastor, eu comprei um sofá novo, está tão bonitinho, foi tanta luta. Irmã, deixa sujar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vale mais uma vida transformada do que um sofá novinho, irmã. A irmã vai para o céu, o sofá vai ficar aqui. Deixa Deus te usar. Peça, Senhor, me dá compaixão. Quero sentir pelas pessoas o que Jesus sente por mim. Eu quero ser alvo da compaixão. Eu fico feliz quando Deus tem compaixão de mim. Mas e o outro não merece? Então, irmãos, primeira atitude prática, compaixão. Começa com a gente se derramando e pedindo, Senhor, me dá essa visitação poderosa da compaixão. Então, irmãos, a segunda atitude prática é a mobilização. Alguém, o texto não diz quem, mas com certeza alguém percebeu o paralítico. Esse alguém tinha certeza que havia recurso para ele. Ele teve compaixão. Então ele olha para o paralítico e olha para Jesus. E aí ele é movido pela compaixão, mas ele diz, sozinho eu não dou conta. É aí que o líder do pequeno grupo age, pastor Alexandro. Sozinho eu não dou conta, vou pedir ajuda. Então ele chamou alguém e disse, olha, nós precisamos levar esse paralítico para Jesus. Ele precisa ser transformado, e nós sabemos quem transforma. Ele precisa ser curado, e nós sabemos em quem está a cura. E irmãos, há um detalhe no qual eu não vou me envolver muito, mas naquela cultura uma pessoa paralítica, no senso comum, era uma pessoa que havia pecado. Ele ou os seus pais, ele estava enfermo por causa de pecado, e havia limitações. A pessoa que estava na condição dele paralisada, não tinha acesso ao templo. Então imagina a pessoa, dentro de si, eu pequei, os meus pais pecaram, eu não tenho acesso à presença de Deus, ao culto público, eu sou um miserável e não há o que eu possa fazer. Esse sujeito, além da paralisia física, ele tem uma paralisia emocional, ele está paralisado para sonhar, meus irmãos. Quem de nós não sonha em melhorar? Quem de nós não sonha com amanhã? Quem de nós não sonha para os nossos filhos? Mas você imagina uma pessoa entrevada, paralisada, sem esperança e sem acesso ao culto, à igreja. Então alguém que foi movido por compaixão diz, não, sozinho não dou conta, vou mobilizar. Então ele chama as pessoas e diz, olha, nós aqui vamos juntos levá-lo a Jesus. Peguem aí, cada um numa ponta, 4. Então levaram aquele homem a Jesus. Essa mobilização é fundamental. E na liderança, pastor Carlos Elias, pastor Jackson e outros, é fundamental a mobilização. Nós não podemos trabalhar sozinhos. Nós podemos ir mais rápido sozinhos, mas iremos com certeza mais longe em equipe. Diga glória a Deus. Não, agora um glória a Deus Batista, diga glória a Deus. A Bíblia diz que você é membro do corpo de Cristo, você é importante. Deus deu um dom a você, deu uma capacidade, deu aquele jeitinho especial ou aquele jeitão diferente para você ser bênção na vida de alguém. Nunca diga eu não sei fazer, eu não sirvo. Havia uma senhora, membro da nossa igreja, lá em São Bernardo do Campo ainda, que ela me disse, pastor, eu sou muito simples, eu não sei fazer nada. Eu falei, mas irmã, a irmã é enfermeira. É difícil uma enfermeira dizer que não sabe fazer nada. Vocês concordam comigo, sim ou não? Uma enfermeira é uma pessoa de altíssima competência. Altíssima competência.
E eu falei, mas a irmã é enfermeira, olha quantas coisas a irmã faz, olha quantas pessoas a irmã ajuda. Ela falou, não pastor, é no sentido espiritual. Ela não havia entendido que o exercício profissional dela era espiritual. Então Satanás lançou uma semente, um engano, uma mentira no coração, dizendo a ela que ela não sabia fazer nada, que era só na profissão. Eu falei, não irmã, com certeza a irmã sabe sim. E eu tentei conversar com ela, dialogando, falando do valor que ela tinha para Deus e para as pessoas, e estava difícil alcançar sucesso. Ela estava tão embotadinha, tão fechada em si, que não se permitia ser mobilizada para nada. Eu quero ajudar, eu quero ser mobilizada, mas eu não sei fazer nada. Por fim eu fui bem sucedido. A hora que chegou no bolo, falei, irmã, a irmã sabe fazer bolo? Ah pastor, bolo eu sei. Falei, graças a Deus. Chegamos num ponto comum. E a irmã conhece alguém que gosta de bolo? Ah, conheço sim. E a irmã conhece alguém que não conhece Jesus, mas conhece o bolo? Não conhece Jesus, mas conhece bolo? Conheço sim, a minha vizinha. Eu tenho um problemão com ela. Falei, glória a Deus. Localizamos a paralisia. Não fluía o relacionamento. Aquela vizinha era um pouquinho enjoada, diferente, exigente. E a irmã não conseguia acesso, no relacionamento. Falei, então irmã, agora a irmã vai jejuar, a irmã vai orar, e a irmã vai caprichar no bolo. E quando a irmã for entregar, a irmã vai dizer, olha vizinha, desculpa te incomodar, eu estava assim, tanto querendo fazer alguma coisa para você, você é uma vizinha que está aqui tão pertinho de mim, e já me disseram que o parente mais próximo da gente é o vizinho. Já ouviu essa? O parente mais próximo é o vizinho. Então a irmã oferece o bolo. A conclusão dessa história é que ela conseguiu acesso ao coração daquela pessoa e pôde então conduzi-la para fazer visitas à igreja. Quando sair, não sei se desenvolveu para a salvação, mas a mobilização ela passa pelo juízo que cada um tem, a visão que cada um tem, de que pode ser sim mobilizado. Não pense, não diga, não repita, eu não sei, eu não posso, eu não quero. Cada vez que um crente diz, eu não sei, eu não posso, eu não quero, o diabo diz, glória a mim, glória a mim, glória a mim. É uma palavra do inferno. Todo filho de Deus tem o Espírito Santo, sim ou não? Diga glória a Deus. E o Espírito Santo é maravilhoso, sim ou não? E Ele ensina, Ele consola, Ele ajuda, Ele move você, Ele empurra você para fazer a obra dEle. O poder do Espírito foi derramado em nós. Aliás, o poder não, o Espírito está em nós. E com o Espírito está o poder do Espírito, aleluia. Isso é maravilhoso. Quem nasceu de novo tem o Espírito de Cristo dentro de si. Está capacitado a ir longe, mas precisa orar por compaixão e precisa entrar na mobilização. Às vezes chamando alguém, vem comigo. E às vezes aceitando o convite. Não, conta comigo. Irmãos, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos ficar, pode ficar em pé, vamos ficar. Meu irmão, nós vamos orar de novo. E você vai orar agora sobre a sua postura para as coisas de Deus. Você pode dizer, olha, eu não tenho tempo. O Espírito Santo vai testificar se você tem ou não tem. Você pode dizer, eu não tenho condição. E o Espírito Santo te diz, você tem condição. Eu nutri você, eu ensinei você, eu estou dentro de você. E o Espírito Santo então vai mover-se sobrenaturalmente agora, porque Ele ama a sua igreja e Ele edifica a sua igreja. Pai, no nome de Jesus, quebra toda mentira de Satanás, quebra todo engano do coração, a autoestima negativa, liquida com isso agora, meu Pai, e dá-nos um batismo também para a partilha, para dizermos sim, para sermos mobilizados, para sermos envolvidos, Senhor, com a Tua obra. É maravilhoso saber que nós temos propósito, e o Senhor nos deu missão, e o Senhor jamais daria missão para quem não tem condição. Por isso o Senhor derramou dons e talentos para todas as pessoas, indistintamente. Todos os Teus filhos, segundo a Tua palavra, receberam pelo menos um dom. E Pai, que haja um mover do Teu Espírito no nosso coração nessa manhã, quebrando todo jugo, toda mentira, todo engano, para dizermos sim ao Senhor Jesus. É a oração que nós fazemos em nome dEle, amém, amém, amém. Aplauda o Senhor, meu irmão, que coisa maravilhosa. Eu pego fogo mesmo. Eu pego fogo, quando eu falo do Espírito Santo, eu pego fogo, porque a palavra fala desse fogo que veio.
aquelas chamas como que de fogo lá em Pentecostes, e isso é para todo dia na nossa vida. Pode assentar-se. 5 atitudes, irmãos. Primeira, compaixão. Segunda, mobilização. Terceira, realização. Quarta, superação. E quinta, convicção. Realização, meus irmãos. A gente precisa fazer. A realização começa na mobilização e se desenvolve. Tinha um rapaz lá na nossa igreja chamado Felipe Ferro. E quando começamos os pequenos grupos, o pastor Jackson, ele falou, está muito confortável ter pequeno grupo aqui na igreja. Eu quero um pequeno grupo na rua. Falei, que maravilha. E ele se propôs então ir para a praça pública, levou o violãozinho, chamou algumas pessoas, alguns adolescentes com ele, vamos cantar na praça. E começou o violão a cantar. E aí as pessoas vão parando. E isso deu uma história maravilhosa. Por quê? Porque havia compaixão no coração dele. Ele disse, eu vou para a praça. Havia mobilização. Ele disse, eu vou fazer, mas eu preciso de mais gente. E agora está a realização. Então ele foi e começaram ali com os louvores. As pessoas foram chegando. E houve conversões para a glória de Deus. Dali emergiu um grande líder, que se tornou o líder dele, chamado Glauber, um homem muito usado por Deus hoje. Mas uma das pessoas que chegou até ele, era alguém que vivia ali na praça. Uma pessoa que tinha alguns distúrbios, algumas limitações mentais, e tinha dificuldades psiquiátricas mesmo. Mas ele começou a frequentar. E houve um momento em que aquele homem precisou de uma internação. Eu não sei aqui no Rio de Janeiro, mas quando num hospital psiquiátrico o sujeito adentra, quando ele está sob tratamento, nem a família pode visitar, há uma área muito restrita. Mas aqueles irmãos, tanto o Felipe quanto o Glauber, se preocupavam com aquele irmão, porque haviam anunciado Jesus para ele, mas ele tinha problemas psiquiátricos. E irmãos, o impossível aconteceu. Isso é lindo, diga glória a Deus. Sabe por quê? Deus faz o impossível. Lembrando de Lázaro, não é? Quem é que tira da sepultura o morto? O Senhor Jesus, o poder de Deus. Mas quem tira a pedra somos nós. E quem desata depois o homem que foi ressuscitado somos nós. É a missão de Deus e a nossa missão, a parte dele e a nossa. E então eles oraram e acreditem se quiser, eles conseguiram acesso ao hospital psiquiátrico para ir lá rotineiramente orar por aquele irmão. Não estou mencionando o nome dele, porque ele tem problemas psiquiátricos, nós não queremos fazer menção do seu nome. E aí o que acontece, irmãos? Aquele homem foi sendo fortalecido, foi melhorando dentro do hospital psiquiátrico e ganhou a liberação. Diga glória a Deus. Ganhou alta. E todo mundo estranhou. Quando ele falou assim, eu conheci Deus. E Deus é verde. Carlos Elias conhece. O nosso templo, lá em Campo Grande, é verde. E aquele homem, com as suas limitações, ele conheceu a compaixão. Ele foi resultado de uma mobilização em favor da vida dele. E agora ele está cultuando lá conosco. Ele ainda tem as suas alterações. Mas quando ele viu o templo, ele falou assim, eu vi a Deus e Deus é verde. Diga glória a Deus. Claro que Deus é verde, irmãos, mas a limitação daquele homem o levou a um ponto de contato, a entender que o amor de Deus se manifestou na vida dele. Ele pode não entender muito bem, ele não pode não conhecer a teologia, mas ele sabe onde Deus se manifesta e está conosco até hoje. Aplauda o Senhor, glórias a Deus. É compaixão, é mobilização e é realização. Precisa ser feita alguma coisa. Tem que ter iniciativa e acaba ativa, é ou não é? Muitas pessoas têm iniciativa, vão começar, mas logo desanima, não pode. Não pode, tem que começar e tem que ir para frente. Outra pessoa que realizou muitas coisas foi a Diana. Diana tinha um restaurante e no restaurante sempre sobrava alimento. Então ela mobilizou algumas pessoas lá na igreja e falou assim, vamos sair de noite para entregar mantimentos. E foi nessa entrega de mantimentos a bêbados, a adictos em droga, a mendigos, que um dia encontraram um homem numa situação deplorável, investiram um tempo na vida dele. Então aí é a realização acontecendo. Tem a compaixão, tem a mobilização e a realização. E irmãos, foi maravilhoso. Quando descobriram que aquele homem estava há mais de 20 anos na rua,
morando na rua. Era um profissional competente, mas uma paralisia na vida. Alguma coisa aconteceu, aquele homem desistiu da família, desistiu de viver em sociedade, e a sua família era de São Paulo. E o que aconteceu? Aquele homem aceitou a Cristo, glórias a Deus. E ele saiu da sarjeta, glórias a Deus. E ele saiu da mendicância, glórias a Deus. E foi batizar-se. E para surpresa de todos, conseguimos contatos, o pessoal se mobilizou. E pela internet lá de São Paulo, havia uma família celebrando. Nós o achamos, ele está bem, ele está transformado. Glórias a Deus. Irmãos, isso mexe comigo. Essa igreja viva que sai do grande culto, mas vai para as casas, sai do grande grupo, vai para os pequenos grupos, e lá tem muita compaixão, lá tem muita mobilização, lá tem muita realização. Lá nós fazemos muito mais do que podemos fazer aqui. Devemos fazer aqui e devemos fazer lá. Uma coisa não limita a outra, uma coisa não exclui a outra, mas nós temos a oportunidade, irmãos, de fazer grandes coisas para Deus. E o tempo é esse. Ninguém tem duas vidas, a gente tem uma vida só. Vamos gastá-la no serviço do Senhor. Eu estava ouvindo o pastor Sam Tippett, e ele falou que quando ele foi para a Tchecoslováquia, para um grande trabalho de avivamento, um pastor tchecoslovaco disse assim para ele: olha, eu vejo que vocês vêm aqui e querem, com o poder de Deus, pôr fogo na nação. Mas esse não é o meu desejo. Eu é que quero pegar fogo. Eu quero que Deus me consuma. Irmãos, essa expressão calou tão forte em mim. Eu sou afogueado, eu quero alcançar. Mas para alcançar, eu quero primeiro alcançar a mim mesmo, derramando a minha vida no altar, pedindo unção, pedindo visitação do Senhor para o meu coração. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu estou cada dia melhor. Que pastor soberbo, é verdade. Estou cada dia melhor em saber que eu sou o pior. É isso aí. Coisas que eu não considerava, defeitos meus que eu não vi, agora estão vindo assim. Por quê? O próprio apóstolo Paulo falou que ele era o pior dos pecadores. Lembram-se disso? À medida que nós vamos ganhando compaixão, vamos mobilizando, vamos fazendo as coisas para Deus, temos essa consciência de que Ele é tudo e que nós não somos nada, mas que Ele, poderoso que é, amoroso que é, vai usar a nossa vida no poder do Espírito Santo, com base na palavra, para realizarmos grandes coisas. Aleluia, glórias a Deus. Por falar em grandes coisas, eu vou contar uma experiência de um casal aqui do Rio de Janeiro. Olha só como um homem e uma mulher, um jovem, um senhor e uma senhora, debaixo da liderança da igreja, dos pastores da igreja, nos pequenos grupos, podem viver experiências inenarráveis, surpreendentes. Havia um casalzinho de líderes em treinamento lá na nossa igreja, de um pequeno grupo, que começou a ter um problema muito sério de casamento, no casamento deles, e estavam a ponto de separar-se. Então os líderes, marido e mulher, investiram muito tempo no casal, orando com eles, aconselhando-os, ouvindo, acompanhando situações, de tal maneira, irmãos, que depois de 6 meses mais ou menos, eles foram visitados pelo Senhor e disseram: não, nós não vamos desistir do projeto de Deus para nós. O que Deus uniu, que o homem não separe. E aquele casal foi fortalecido, e aí, com o casamento fortalecido, com a vida fortalecida, eles aceitaram a multiplicação e tornaram-se líderes. Diga glória a Deus. Mas o melhor está para acontecer. Eles estão liderando uma experiência nova ainda. O que acontece? Chega aqui do Rio de Janeiro uma jovem senhora e um menininho de 9 anos mais ou menos. Ela chegou quebrada, paralisada. E ela contou a sua história. O pequeno grupo é um lugar da gente ouvir histórias. É muito importante ouvir histórias. Lá nós temos um roteiro, temos um programa, mas o programa não é o mais importante. A vida das pessoas é o que mais importa. Então aqueles irmãos, depois de ouvirem aquela visitante, ela contou a sua história. Olha, eu venho lá do Rio de Janeiro, eu sou aqui de Campo Grande, minha família mora aqui em Campo Grande. E eu era casado, vivia lá, temos esse filho, mas o meu marido começou a me trair. E por fim ele se juntou a uma mulher, e agora eu estou de volta a Campo Grande, sofrendo. E, irmãos,
Durante muitas reuniões de pequeno grupo, ela foi o centro das atenções. Ela paralisou a reunião muitas vezes. Por quê? Com uma paralisia de perder o casamento. É muito sério, sim ou não? Perder a casa, perder a moradia. E ainda o seu marido ficar com outra, terrível. Então ela foi confortada, foi ajudada. E quem é que está investindo na vida dela? Aquele casal que antes estava para separar-se. Eles venceram, superaram e agora estão ajudando. Por isso é que é importante. Se você está com problema, não se afaste, aproxime-se. Faça com que as pessoas saibam das suas lutas para poder caminhar com você. E aquele casal agora começa a investir naquela jovem senhora. E ela vai contando a história. E aí ela diz, olha, vocês não sabem. Eu estou preocupadíssima porque o meu ex-marido quer vir agora para ver o seu filho. Quer ver e tal. E eu não sei se eu estou preparada, vai ser difícil. É uma coisa... Gente, ore por mim, eu estou muito preocupada. E o pessoal começa a orar, e começa a consolar. Não, Deus te abençoe, Deus vai te ajudar. E o pior, depois ela fala, e o pior? Ele vai trazer a outra. Vocês acreditam que ele vai trazer aquela sirigaita? A irmã diria a mesma coisa, sim ou não? Não é fácil, né, irmão? Vem visitar o filho e traz a broaca. Que é isso? Que é isso? E aí, aqueles líderes falam, olha, sabe o que a Bíblia diz? Que você tem que perdoá-la e amá-la. Fala, não. Alguma coisa está errada. O que é isso? Ela acabou com o meu casamento e tá. Não. E o pessoal, não, vamos orar, Deus vai dar sabedoria, vai. Não, mas ela, vou falar para não vir. Eu falo, não, fique na sua. Deus vai te abençoar. Eu, não, mas não consigo, não. Vamos fazer junto. E ora e busca a Deus e aconselha. E ela começou a se acostumar com a ideia. E aí ela começou a orar pela outra. Diga glória a Deus. É glória a Deus ou não é glória a Deus? Orar pela outra. Ela está orando pela vida da outra e não pelo erro da outra. Sim ou não? E irmãos, o inenarrável, o insuperável milagre aconteceu. Além de irem, o homem e a broaca, o coração da mulher estava fofinho para Deus. E ela sorriu com sinceridade. E ela deu palavras de carinho com sinceridade. Você imagina o que a Bíblia diz em Romanos 12, de 9 a 21, que fala assim, que quando você atua fazendo bem para que quem lhe fez o mal, brasas de fogo são colocadas na cabeça da pessoa. A broaca estava com o cérebro fervendo já, irmão. Como que pode ser? Como que pode ser? E não deu outra, irmão. Diga glória a Deus por antecipação. Pode dizer. O testemunho é positivo. Vai pela fé. Não deu outra. Naquele pequeno grupo, aquele homem ouve de Jesus. Ele é quebrado, ele entrega a vida dele para Jesus. Diga glória a Deus. E a broaca? Dançou, conhece esse versículo? Dançou, irmãos. Ela dançou. O homem veio para cá e começou a falar com o líder do pequeno grupo lá. E ele começou a discipulá-lo por telefone. Então a mulher está sendo discipulada pela esposa. E esse homem aqui no Rio de Janeiro está sendo discipulado por telefone. E ele vai falando, e vai falando, e vai falando. E o coração daquele homem diz o seguinte: eu quero a minha família de volta, aleluia, glória a Deus. A broaca dançou, o diabo dançou, o inferno dançou. Deus tem um projeto para a broaca e ela vai se converter, vai ser santa, filha linda de Deus. Mas é noutra praia, sim ou não? Amém, é isso aí. Irmãos, e aquele homem fala, eu quero conquistar minha família. Eu já falei, já rompi, já acabei. Mas agora como é que eu consigo minha mulher de volta? Ela está magoada, ela está ressentida, ela está longe, como é que eu faço? E sem levantar muitas expectativas na vida do marido aqui no Rio de Janeiro, o líder começou a orar por ele, incentivar o coração dele. E chegou a hora que ele falou assim, eu tomei a decisão. Eu vou pedir minha mulher em namoro. Diga aleluia! É avivamento, irmãos, é avivamento. E aí eles combinaram, e olha só. O homem aqui do Rio de Janeiro não tinha dinheiro para ir de volta a Campo Grande e voltar para Campo Grande aqui. É para o Rio de Janeiro. Eles fizeram a santa vaquinha lá em Campo Grande para comprar a outra parte da viagem. Então ele tinha dinheiro para ir e o pessoal juntou para ter o dinheiro para voltar. E irmãos, tudo combinado, tudo combinado. E a irmãzinha lá com seu filho, ainda em dores,
lutando, mas sobrevivendo. Começa a reunião do pequeno grupo. Todo mundo sabia, menos ela. De repente, chega o apaixonado, o maridão, entra, ajoelha no meio da sala, no pequeno grupo, e abre uma caixinha com aliança e fala: eu quero te pedir namoro. Diga glória a Deus, irmão. Irmãos, você não vai dizer glória a Deus para isso? É lindo demais, diga glória a Deus. Que milagre, que história, meus irmãos. E aquele homem ali, ajoelhado no meio da sala, entregou sua vida a Cristo. Ali houve compaixão, ali houve mobilização, ali houve restauração, e ali está acontecendo a superação. Traumas, males, todo tipo de brecha espiritual queimada no altar do Senhor, e aí vem a superação. É aquilo que o homem não pode fazer, só Deus pode fazer. Aqui aconteceu superação. Quando levaram o homem, chegaram até onde Jesus estava tão lotado, irmãos, que eles não tinham como entrar. E aí veio a superação. A superação é fazer aquilo que não está no roteiro, não está no script. Os homens olharam assim, as casas na Palestina não tinham o telhado, tinham a laje, mas não é uma laje boa como nós temos, uma laje de barro batido no meio de treliças, não, mas árvore, né? Ramos de árvore, palmeiras, coisas assim, aquilo bem amassadinho com o sol, então aquilo fica duro, mas não é algo resistente demais. E tinha a escada no lado. Eles falaram: irmãos, chegamos até aqui, não vamos desistir. Por quê? Já tinha compaixão, já tinha mobilização, já tinha a realização, agora tinha que superar o problema. E aí eles tiveram a ideia criativa e levaram aquele homem escada acima. Irmãos, pensa na dificuldade de levar uma pessoa de maca escada acima, sim ou não? Que luta só para subir. E quando chegaram lá, fizeram uma invasão de privacidade. Começaram a bater, perceberam onde Jesus estava, fizeram um buraco exatamente. Pensa na dificuldade de descer agora do teto para baixo. Então, o paralítico. Mas a Bíblia diz que eles fizeram. E quando, imagina a reunião do pequeno grupo lá, alguns barulhos, alguns ruídos na laje. Que tá? Depois começa a cair um pouco de barro, de pedacinho. O que está acontecendo aí? E aí desce, pelo poder da superação, a atitude de superar os desafios, ir muito além daquilo que a gente está acostumado, desce o homem diante de Jesus. Esse é o ponto, irmãos. A história começou com um homem paralítico, e o Senhor dando liberdade a todos. Começou com alguém sem esperança, ele está diante de alguém que dá esperança, e é esperança para todo mundo, Cristo Jesus, aleluia. Quando ele entra lá, nós vemos que eles superaram as dificuldades. Eles foram além dos seus limites. E é isso que o meu irmão, a minha irmã que estão aqui hoje, precisam se abrir para receber. Senhor, dá-nos o imponderável, dá-nos o impossível, dá-nos um milagre. Por quê? Até onde conseguimos, conseguimos. Mas agora, só com a tua ajuda. Irmãos, essa história que eu contei para os irmãos desse casal acompanhado, restaurado por um casal de líderes. Irmãos, nós pastores, pastor Carlos Elias está aqui, o Alexandre também está aqui, nós lutamos, nós penamos, é difícil. Mas quando não vem do púlpito, quando não vem dos profissionais da religião, mas vem do povo, gente simples como a gente tem mais coragem, o coração se abre e recebe ajuda. E então houve superação na história e houve superação lá na nossa cidade para aquela família. Que coisa maravilhosa. Superação. Havia uma moça na nossa igreja chamada Rosan Kelly, também com uma paralisia física, problema de saúde. Até o batismo dela foi colocado em cadeiras de roda dentro do batistério. E aquela mulher teve compaixão. Ela, para chegar lá, passava a Rua Calógeras. Rua Calógeras é o lugar das prostitutas e dos travestis. E ela começou a passar lá e falou assim: eu não posso passar nesse lugar sem fazer alguma coisa. E a Rosan Kelly foi movida por Deus, para um dia fazer alguma coisa. Então ela passava e via umas mulheres lá, algumas sabiam que era mulher, outras não tinha dúvida se era mulher ou não. E um dia ela não aguentou, ela foi compungida pelo Espírito Santo, chegou e falou assim, não sabia, falou assim: posso te dar um abraço? Aí a mulher falou: meu negócio é homem.
falei, não, não é o que você está pensando. Não é o que você está pensando. É que eu passo aqui para vir à igreja, e eu tive uma transformação tão grande na minha vida. Eu fico olhando você aqui, você deve ter muitas lutas. Eu posso fazer uma oração por você? Olha, irmão, a loucura. E aí ela abraçou aquela mulher, a mulher deixou, e ela sentiu que aquele abraço foi responsivo. Aquela mulher recebeu. Sabe o que aconteceu? Daquilo nasceu um projeto chamado Magdala, que tirou mais de 200 mulheres da zona de prostituição. Diga, glória a Deus! Uma mulher que entrou no batistério paralisada, agora instrumento de Deus. E nasceu um projeto. O nome do projeto hoje é Nova Transforma. E não dá nem tempo de contar, são tantas coisas. Começou com alguém que teve compaixão, mas mobilizou pessoas, partiu para a realização, foi além, superou-se e viveu o que é insondável, aquilo que é impraticável para pessoas normais. Por último, irmãos, convicção. Convicção é fé. Vendo aquele paralítico diante de si, o Senhor Jesus disse o quê? Filho, perdoados estão os seus pecados. Irmãos, para e pensa. Um homem que se achava o último, impossibilitado de fazer qualquer coisa, não tinha lugar na sociedade porque era aleijado, não tinha acesso ao culto porque era aleijado, longe de Deus, e agora ele vê Jesus, vê a própria vida, e a vida lhe diz, filho, perdoados são os seus pecados. Irmãos, isso merece uma salva de palmas, fala a verdade. Jesus olhou para aquela vida e falou, amém, é isso, vou dar para ele o que ele precisa, vou dar vida eterna. Claro, irmãos, o texto diz, Jesus vendo a fé deles, dos 4 homens, daquele grupo que levou, disse, filho, perdoados são os seus pecados. Claro, você conhece a Bíblia, ninguém ora e promove a salvação do outro, sem que haja no outro fé salvadora. Aquele homem, quando chegou diante de Jesus, ganhou, claro, o presente da vida eterna, fé salvadora no Senhor Jesus Cristo, e por isso ele diz, perdoados estão os seus pecados, agora você é filho, um indigente, um coitado, um sofrido na vida, recebe agora a palavra do dono da vida, o verbo encarnado, você é meu filho, eu te chamo você de filho. Claro que os religiosos de plantão logo falam assim, como assim? Como assim? Só um pode perdoar pecados, que é Deus. E aí Jesus completa a obra, sabendo que ia no coração deles, disse, olha, estou vendo que vocês estão remoendo isso no coração de vocês. Vou fazer uma pergunta, qual que é mais fácil? Dizer a esse homem, perdoados estão os seus pecados, porque eu sou o filho do homem, e eu tenho autoridade para isso. Eu sou o Deus encarnado, eu perdoo o pecado mesmo. Fui chamado para trazer salvação, libertação aos cativos. Mas como vocês não entendem isso, vou fazer uma pergunta. É mais fácil dizer para esse homem, levanta, toma a sua cama e anda? Então tá bom, vou fazer o desejo da galera. Olhou para ele e disse, levante-se, tome a sua maca, a sua cama e saia andando. Vocês imaginem, irmãos, a alegria daquele homem que não andava, paralisado, levantou e ao invés de ser carregado, agora ele carrega a sua maca. Eu fico imaginando ele chegando em casa. Eu fico imaginando, irmãos, que no bairro todo mundo percebeu, mas não é aleijadinho, não é aleijadinho, não é aleijadinho, o que é isso, o que é isso? Imagina ele chegando na família e ele já chega gritando, gente, eu estou curado. Ou você acha que ele era tão batista que falou assim, família amada, estou muito feliz, eu fui curado, mas eu sou respeitoso. Irmãos, ele foi gritando, glória a Deus. E o povo, diz o texto, eles glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada tão lindo assim. Aleluia. Aquele homem ganhou salvação, ganhou libertação, ganhou uma nova vida, uma nova existência, um propósito. E quem vai segurar a boca desse homem? Ele vai falar de Jesus, à torta, à direita, a tempo e a fora de tempo, porque ele andou entrevado. Aliás, ele não andou porque estava entrevado, e agora está andando, carregando a sua vida. Imagina o dia do culto, irmãos, quando ele falou, agora eu posso entrar na igreja e ninguém vai me carregar, eu vou entrar sozinho. Aleluias. Irmão, convicção, que é fé.
A convicção é mencionada no fim, mas foi o começo de tudo. Ela foi mencionada no fim, mas foi o começo de tudo. Um homem, uma mulher transformados pelo poder de Deus. Tem fé para saber que Deus tem um propósito para a vida de todos e para a sua vida. E vai lhe dar um batismo de compaixão. Vai lhe dar forças, relacionamentos para mobilização. Vocês vão sair para realizar, parar de assistir, parar de ouvir testemunho das pessoas e viver com Deus para ter os seus próprios testemunhos. Aleluia! E depois, quando vierem os problemas, as críticas, as dificuldades, superá-las no poder de Deus. E por fim, ver a fé, a convicção, mudando não só sua própria vida, sua própria existência, mas a vida de pessoas, a vida de famílias. Quantas dezenas, talvez centenas de pessoas ali ouviram esse testemunho. Mas nós, porque o Espírito Santo guardou aqui na palavra para nós, milhões, bilhões de pessoas ao longo da história ouviram o testemunho de alguém cujo nome não é mencionado, mas teve compaixão, mobilização, teve realização, superação e convicção para alcançar perdidos para Jesus. Que Deus te abençoe. Pastor Carlos Elias, o tempo está com o irmão. Estou muito feliz, muito alegre. Essa palavra mexe muito comigo, meus irmãos. Isso é vida, isso é palavra de Deus, isso é poder de Deus. E é possível. Quando a gente se dispõe, o Espírito Santo diga: eu estava esperando por isso. Já era a hora. Porque quem está apenas assistindo já é abençoado. Mas quando alguém é usado, a bênção é maior, é multiplicada, é exponencial.